Revisão. Cláudia viaja de ônibus de São Paulo até a estância turística de Piraju, saindo da rodoviária Barra Funda, às 6 horas. O ônibus faz uma parada de meia hora em um posto no quilômetro 220 da rodovia Castelo Branco, chegando em Piraju, a 340 km de São Paulo, às 11 horas da manhã. A velocidade escalar média em km por hora dessa viagem foi... Então, o ônibus parte de São Paulo e vai a Piraju. Vamos adotar a posição de São Paulo como sendo origem dos espaços da trajetória que o ônibus descreve em relação à Terra. Se adotamos a posição de São Paulo como origem dos espaços, estando Piraju a uma distância de 340 km ao longo da trajetória descrita de São Paulo, então a posição de Piraju será a posição 340 km. O ônibus está em São Paulo no instante 6 horas e chega em Piraju no instante 11 horas. A velocidade escalar média é calculada fazendo-se ΔS sobre ΔT. ΔS, posição final menos posição inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. Horas. A posição final, posição da cidade de Piraju, posição 340. A posição inicial, posição de São Paulo, que for adotada como origem dos espaços, posição 0. Instante de chegada em Piraju, 11 horas. Instante que o ônibus estava em São Paulo, 6 horas. Logo, a velocidade escalar média será de 340 dividido por 5, ou seja, 68 km por hora. Alternativa correta, D. Um móvel desloca-se em trajetória retilínea, obedecendo à função horária dos espaços, S igual a 7 mais 20t menos 5t ao cubo, para t maior ou igual a zero e sendo válida no sistema internacional. O espaço inicial do móvel no sistema internacional é... Lembre-se, o espaço inicial ou posição inicial é a posição ocupada pela partícula na origem dos tempos, ou seja, quando t é igual a zero. Então vamos utilizar da função horária dos espaços para se determinar esta posição. S igual a 7 mais 20t menos 5t ao cubo. Substituindo em t a origem dos espaços, t igual a zero, teremos que S0 é igual a 7 mais 20 vezes 0 menos 5 vezes 0 ao cubo. No entanto, 5 vezes 0 ao cubo, 0. 20 vezes 0, 0. Então, 7 mais 0 menos 0 igual a 7 metros. Alternativa correta, C. Carol corre em linha reta em uma calçada plana, levando um catavento que gira em relação ao seu eixo. A trajetória do ponto P, pertencente a uma das pás do catavento, é... Bem, inicialmente lembre-se que a fórmula da trajetória depende do referencial adotado. Então, em relação a Carol, o catavento não se move na direção com que Carol corre em relação à Terra. Portanto, o catavento não se afasta na direção do movimento de Carol em relação à Terra ou se aproxima dela. Portanto, Carol observa o ponto descrever uma trajetória circular em relação a ela. Em relação à Terra, o ponto que está no catavento descreve, ao mesmo tempo, uma trajetória circular em relação a Carol e translada em relação à Terra. Então, a trajetória descrita pelo ponto na extremidade do catavento será o que nós chamamos de trajetória helicoidal. Trata-se de uma hélice cilíndrica. Ou seja, temos a composição de dois movimentos. O movimento do ponto em relação a Carol, que é uma trajetória circular, e a translação de todos os pontos
do catavento em relação à Terra com velocidade constante. Trajetória helicoidal ou hélice cilíndrica. Então está certo o que se observa na alternativa E. Helicoidal em relação a uma árvore ao lado da calçada, ou seja, helicoidal em relação a qualquer ponto fixo na Terra. Os passageiros de um avião em pleno voo estão sentados e a aeromoça está caminhando ao longo do corredor do avião. Preencha a tabela indicando o estado cinemático dos passageiros e da aeromoça em relação aos referenciais nela indicados. Passageiro em relação ao avião. Os passageiros em relação a qualquer referencial fixo no avião estão em repouso. E a aeromoça move-se em relação aos passageiros, logo, move-se em relação a qualquer referencial fixo no avião. Os passageiros estão fixos no avião e o avião, por sua vez, move-se em relação a qualquer ponto fixo na Terra. Logo, os passageiros estão em movimento em relação à Terra, assim como a aeromoça. Os passageiros também movem-se em relação às nuvens, assim como a aeromoça. Os passageiros também movem-se em relação ao Sol, assim como a aeromoça. Os passageiros estão em repouso em relação a um passageiro. A aeromoça, como foi dito no texto, está em movimento em relação a qualquer ponto fixo do avião e, portanto, em relação ao passageiro, a aeromoça está em movimento. Como a posição dos passageiros muda em relação à aeromoça, nós dizemos que os passageiros estão em movimento em relação à aeromoça. Se a aeromoça está em movimento em relação ao passageiro, então o passageiro está em movimento em relação à moça, a aeromoça. E a aeromoça está em repouso em relação a ela mesma. Lembre-se, é sempre possível encontrar para uma mesma partícula dois referenciais distintos em que esta partícula está em repouso em relação a um deles e movimento em relação ao outro. O conceito de movimento e repouso são conceitos relativos. Juju observa o trabalho das formiguinhas no jardim de sua avó. Para passar o tempo, desenha com giz no chão o caminho das formigas e acompanha o movimento de uma delas. Ao disparar o cronômetro, a formiga está passando pela posição A. No instante 50 segundos, quando estava passando pelo ponto C, percebe que deixou cair a folha que carregava. Então retorna ao ponto B, recolhe a folha e volta à sua caminhada, passando novamente pelo ponto C no instante 100 segundos, conforme a figura a seguir. Determine a distância percorrida pela formiguinha entre os instantes 0 e 100 e calcule a velocidade escalar média da formiguinha entre os instantes 0 e 100. De acordo com o texto, a formiga desloca-se de A para C, retorna a um ponto B e novamente retorna ao ponto C. Vamos construir uma tabela em que podemos ver o deslocamento escalar da formiga de um ponto ao outro. Enquanto a formiga estiver se movendo no mesmo sentido, sem inverter o sentido de movimento, a distância percorrida é em módulo igual ao deslocamento escalar, ao ΔS. Então, no primeiro deslocamento de A para C, a posição final da formiga é a posição 15 centímetros e a posição inicial menos 10. Logo, de A para C, o ΔS será 15 menos 10. Portanto, 15 mais 10, 25 centímetros. Como neste intervalo de tempo do deslocamento de A para C, a formiga percorreu a trajetória sempre no mesmo sentido, então a distância percorrida também é de 25 centímetros. Agora, a formiga move-se da posição C para a posição B. O ΔS será posição final 5 menos posição inicial 15. O
O ΔS é de menos 10 centímetros. Como neste trajeto de C para B não houve inversão do sentido de movimento, então a distância percorrida nesse trajeto em módulo é igual ao ΔS. Portanto, módulo de menos 10, 10. Finalmente, a formiga percorre o trecho BC. O ΔS é a posição final da formiga, 15, menos a posição inicial, 5. Portanto, o ΔS igual a 10. Novamente, no trecho BC, a formiga não inverte o sentido de movimento. Logo, a distância percorrida nesse trecho, em módulo, é igual ao ΔS, módulo de 10, 10. Concluímos, então, que a formiga percorreu no trajeto AC, CB, BC uma distância total igual a 25 centímetros mais 10 centímetros mais 10 centímetros, totalizando 45 centímetros. Agora vamos determinar a velocidade escalar média da formiga, no intervalo de 0 a 100 segundos. A velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. No instante 100 segundos, a posição ocupada pela formiga é de 15 centímetros. E no instante t igual a 0, a posição ocupada é menos 10. Observe que o ΔS não é igual à distância percorrida, de 0 a 100 segundos. O ΔS, o deslocamento escalar, é a posição final ocupada no instante considerado menos a posição inicial. Então temos que a velocidade escalar média será 15 menos menos 10, 25 sobre 100. Portanto, 0,25 centímetros por segundo. Não confunda distância percorrida ao longo da trajetória por uma partícula com o deslocamento escalar da partícula. A distância percorrida e o deslocamento escalar só serão iguais em módulo caso, no intervalo de tempo considerado, não houver inversão de sentido de movimento. Daí o fato de que a distância percorrida de 0 a 100 segundos ser 45 centímetros e, no entanto, o ΔS de 0 a 100 segundos ser 25 centímetros. Enquanto voava a 10 metros do solo numa trajetória horizontal, um pássaro deixou cair uma semente carregada. Gabriel estava sentado no banco da praça enquanto observava o ocorrido. A semente, durante sua queda, deve ser considerada um corpo extenso ou ponto material? Justifique. E desprezando seu efeito do ar sobre a semente, quais serão as suas trajetórias do ponto de vista de Gabriel e do ponto de vista do pássaro? Bem, certamente a dimensão da semente é muito menor do que a distância por ela percorrida em relação ao solo. Logo, dizemos que ela deve ser considerada um ponto material. Quanto à trajetória descrita pela semente, devemos lembrar que a forma de trajetória depende do referencial adotado. Como não há resistência do ar, observaríamos o seguinte fenômeno. A semente move-se na direção de movimento do pássaro com a mesma velocidade do pássaro, suposta constante. Então, a semente estará sempre alinhada com o ponto em que foi abandonada, ou seja, o pássaro observará a semente descrever trajetória vertical e retilínea. Em relação a Gabriel, que está fixo na Terra, haverá a composição de dois movimentos. A semente descreve um movimento horizontal no sentido de movimento do pássaro e com a mesma velocidade que ele, e ao mesmo tempo é acelerada pela força gravitacional. Então teremos, no nosso caso, na direção horizontal paralela ao solo, o movimento uniforme da semente, e na direção vertical, um movimento uniformemente variado e acelerado. A composição desses dois movimentos em relação ao solo nos dará uma trajetória que possui a forma do arco de parábola. Então, em relação ao pássaro, a trajetória é retilínea e vertical. E em relação ao Gabriel, a trajetória é um arco de parábola.
O movimento retilíneo de um móvel é descrito pela função horária dos espaços a seguir. S igual a 50 menos 2t ao quadrado para t maior ou igual a zero. Questão A. Calcule o instante que o móvel passa pela origem dos espaços. Lembre-se, a origem dos espaços é a posição 0, a partir da qual se definem as demais posições sob a trajetória descrita. Não se deve confundi-la com a posição inicial. A posição inicial é a posição ocupada pela partícula no instante t igual a zero. Bem, então como faremos para calcular o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços? Basta impor que a posição da partícula seja igual a zero. Então vamos calcular o instante em que essa posição é nula. Isolando 2t ao quadrado, temos que 2t ao quadrado igual a 50. Então, t ao quadrado igual a 50 dividido por 2. Portanto, t ao quadrado igual a 25. Então, t igual a raiz quadrada de 25, 5 segundos. Questão B. Calcule a velocidade escalar média entre os instantes 0 e o instante que o móvel passa pela origem dos espaços. Ou seja, calcule a velocidade escalar média entre os instantes 0 e 5 segundos, porque nós já calculamos o instante em que ele passa pela origem dos espaços. No entanto, nós não sabemos a posição da partícula no instante t igual a zero. E nós precisamos dessa posição para calcular a velocidade escalar média. Então, antes de mais nada, vamos calcular a posição inicial da partícula, ou seja, a posição da partícula no instante t igual a zero. Basta substituir na função horária dos espaços t igual a zero. Obteremos então que a posição inicial da partícula é 50 metros. Agora estamos prontos para calcular a velocidade escalar média. Velocidade escalar média, ΔS, dividido pelo intervalo de tempo considerado. O intervalo de tempo, 5 menos 0. ΔS, posição no instante t igual a 5, que é a posição 0, menos a posição no instante t igual a 0, posição 50. Portanto, a velocidade escalar média será de menos 50 sobre 5, ou seja, menos 10 metros por segundo.